Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão. Vamos ao enunciado. Indica a alternativa que completa as lacunas. Eu tenho 3 espaços a serem completados e tenho 5 opções. Analisemos cada espaço. No primeiro nós temos: prefiro que eles não, o espaço em branco, hoje. O termo a ser completado, na verdade, o termo que completa a opção é viagem com J e viagem com G. Muitas pessoas acham que só existe o substantivo viagem, né? Como, por exemplo, a viagem foi muito boa. Nesse caso, viagem é um substantivo. Mas viagem com J existe também na acepção de verbo, né? Na classificação morfológica de verbo. Quando eu digo espero que eles viajem bem, o que eu estou dizendo? Eu estou conjugando o verbo viajar, né? E em qual tempo verbal estou conjugando o verbo viajar? No presente do subjuntivo, né? Perceba que nessa estrutura que eu acabei de citar, espero que eles viajem, o que acontece? Eu tenho uma expectativa. Como eu tenho essa expectativa e não uma certeza sobre o fato, eu tenho a aplicação do quê? Do modo subjuntivo. Agora, no contexto, eu tenho: prefiro que eles não viajem hoje. Tratar-se-á do substantivo viagem? Não, né? É da forma verbal viajar. Prefiro que eles não viajem. Eu tenho esse pronome pessoal do caso reto. Eles, né? Que é inerente ou pertence à terceira pessoa do plural, né? Eles viajem. Perceba também que no contexto, assim como o exemplo que eu citei, há uma semântica o quê? De dúvida, de hipótese sobre o fato. E quando há uma conjectura, hipótese ou dúvida, nós devemos aplicar o quê? O modo subjuntivo, porque ele indica esses tipos de circunstância, né? Então, o primeiro espaço é completado com o quê? Viagem com J. Dito isso, nós restam a letra B, a letra D e a letra E. Um outro fato interessante relativo à viagem com J e viagem com G é que essa distinção entre os dois, a distinção gráfica, o classifica como o quê? Como um homônimo, só que é um homônimo específico, né? É um homônimo heterográfico. O que significa um homônimo heterográfico? Perceba que quando nós temos as palavras homônimas, nós temos no mínimo uma característica em comum. A característica pode ser a pronúncia ou a grafia, né? E nesse caso, qual a característica em comum? A pronúncia, né? Quando eu falo viagem substantivo e viagem verbo, não há distinção alguma quanto à pronúncia. Há uma distinção gráfica, né? Quanto à escrita. Por isso que ele é classificado como homônimo heterográfico, né? Hétero é o quê? Tem aquele sentido de oposição, né? Então, heterográfico, grafia distinta, grafia diferente. Então, nós temos aí um par de homônimos heterográficos, né? Não ajuda na resolução da questão, mas é um fator interessante a ser mencionado. Vamos ao segundo espaço. No segundo espaço nós temos pois para, eles vão, é muito perigoso durante. Lendo na integralidade, prefiro que eles não viajem hoje, pois para, o espaço em branco, eles vão. Agora, qual os termos que podem ser substituídos no contexto? Onde e aonde? E aí vai o pulo do gato muito importante. Eu tenho essa forma verbal vão. A forma verbal vão refere-se a que verbo? Ao verbo ir, né? Eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos, vós ides, eles vão. Essa é a conjugação integral do verbo ir no presente do indicativo, né? Agora, perceba que essa forma verbal vão, ou o verbo ir, ele exige uma preposição, né? Essa preposição não indica que o verbo ele é transitivo indireto. Na verdade, esse complemento é o chamado complemento circunstancial de lugar ou adjunta adverbial de lugar. E há uma particularidade interessante. Por quê? Porque o verbo ir ele pode exigir 2 preposições, a ou para. E cada uma das preposições tem um valor semântico diferente. Quando eu digo que eu vou a algum lugar, significa que eu vou, mas eu tenho a pretensão de voltar. Quando eu digo que eu viajo para algum lugar, eu tenho o sentido ou a semântica de quê? De permanência, de que eu vou permanecer naquele lugar, mesmo que por um curto período de tempo, né? Enfim, perceba que no contexto nós já temos uma preposição. Nós temos a preposição para que está anteposta a esse espaço em branco, né? E o que isso indica? Que uma preposição já foi usada.
Se uma preposição já foi usada, eu não posso utilizar a outra sequencialmente, né? Como eu disse, o verbo ir, que está conjugado na terceira pessoa do plural do presente e do indicativo, ele exige as preposições a ou para. Nesse contexto, a preposição usada foi para. E como a preposição foi usada, eu não posso completar o espaço com aonde. Por quê? Porque se eu já usar uma preposição, eu não posso usar a outra. Eu não posso usar as duas ao mesmo tempo. Até porque as duas têm semânticas diferentes. Ou eu uso uma ou eu uso a outra, né? Como essa preposição, está no contexto, nós devemos empregar aí o onde. Perceba também que se nós retirarmos essa preposição para, o aonde seria correto, né? Só que pelo fato de ela estar presente no contexto, a única possibilidade de aplicação é do onde. Então o segundo espaço é completado com onde, né? Então nós já temos o gabarito, né? O gabarito só pode ser a letra E. Mas analisemos o último espaço. É muito perigoso durante a noite. Agora a questão é o quê? Se esse à noite vai ter ou não o acento grave indicador de crase. Perceba uma coisa muito importante. Quando você pensa em à noite, nesse contexto, você pensa em um período específico. Você pensa em quê? Em uma locução adverbial temporal. E é sabido que as locuções prepositivas, conjuntivas e adverbiais com palavras femininas têm um acento grave indicador de crase automático. Mas o pulo do gato também na questão é o quê? Nós temos esse durante. Qual a classificação de durante? Durante é uma preposição acidental. O que é uma preposição acidental? É uma classe de palavra que em determinados contextos assume o quê? A classe morfológica de preposição. E a regra diz que nós não podemos colocar duas preposições sequencialmente, né? Salvo a preposição até, né? Que nós podemos construir uma locução com duas preposições, né? Até a, no caso. Mas aí é exceção à regra. Então, nesse caso, não há o acento grave indicador de crase em virtude dessa preposição acidental durante. Lembrando, conceitualmente, que existem as preposições essenciais e as acidentais, né? As essenciais são aquelas bem decoreba, né? A, ante, até, após, etc. As acidentais são senão, tirante, exceto, durante, entre outras. São classes de palavras que originalmente não são preposições, mas em certos contextos atuam como preposições, né? Justamente o que ocorre aí. Então, como eu não posso colocar duas preposições sequencialmente, excetuando a preposição até, nós temos que aí o espaço se completa somente com a. Gabarito é letra E, né? Mas revisando os conceitos, o primeiro espaço é completado com viagem com J, por quê? Tratar-se-á do verbo, né? Da forma verbal relativa ao presente do subjuntivo, terceira pessoa do plural. O segundo espaço é completado por onde, porque nós temos o verbo ir, ou melhor, a forma verbal vão, que exige as preposições a ou para, e como a preposição para foi usada, nós só podemos empregar o onde. Lembrando que se nós retirarmos o para, o aonde seria corretíssimo, mas não é o que ocorre. E no terceiro e último espaço nós temos durante a noite sem o acento grave indicador de crase, porque nós temos uma preposição anteposta e não podemos colocar duas preposições sequencialmente. Se não houvesse o durante, a noite seria craseado obrigatoriamente, né? Porque seria uma locução adverbial temporal com palavra feminina, ou um adjunto adverbial de tempo, se nós classificarmos dentro do campo sintático. Gabarito da questão, então, letra E. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.